Imagine a cena. O jardim do Éden, o ar puro e fresco que soprava na brisa do dia, e a harmonia perfeita de toda a criação. Um homem e uma mulher, Adão e Eva, vivem em total comunhão com Deus, sem vergonha, sem dor, sem pecado. Eles têm liberdade total para desfrutar de toda a beleza do jardim, com apenas uma única restrição: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a única fronteira, o único limite à sua autonomia. Era um teste de amor e confiança. A vida no paraíso dependia da obediência a essa única ordem divina. Mas o que acontece quando a tentação surge em forma de uma serpente, questionando sutilmente a bondade e a autoridade de Deus? A história de Adão e Eva é a chave para desvendar a origem do pecado e as profundas consequências da desobediência. A humanidade, outrora perfeita, é levada à ruína por uma única escolha. Por que a Escritura nos apresenta um jardim de delícias e o expõe a um dilema de vida ou morte? A verdade é que este não é um simples conto sobre uma árvore e uma fruta. Sua história é um farol de advertência, um elo crucial que ilumina a soberania de Deus e a gravidade de nossas escolhas. Mergulhe nesse mistério para ver como a queda do homem nos revela verdades eternas sobre nossa própria natureza e a necessidade desesperada de salvação. A serpente, mais astuta que qualquer animal do campo, se aproxima de Eva com uma pergunta traiçoeira, plantando a semente da dúvida. É verdade que Deus disse: "Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim"? A poeira da tentação e o cheiro de incerteza pairavam no ar. Eva, em vez de se afastar, entra em diálogo com o engano. Ela corrige a serpente, explicando que podiam comer de todas as árvores menos da central, pois se o fizessem, morreriam. A serpente então ataca o cerne da questão. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A promessa de autonomia, de poder e de sabedoria independente de Deus era tentadora, e a desobediência parecia o único caminho para a grandeza. Eva viu que o fruto era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Foi a partir dessa análise puramente humana que ela desobedeceu. Essa decisão radical nos ensina uma lição crucial. A desobediência começa com a dúvida sobre a bondade de Deus. Ela não está condicionada à nossa compreensão. Adão e Eva se entregaram ao engano, dispostos a desafiar o impossível em favor da sabedoria que a serpente lhes prometia. Essa é a essência da queda. Querer ser como Deus, decidindo por si mesmos o que é bom e o que é mal, em vez de confiar no Criador. O momento da desobediência é chocante. Eles comeram do fruto e imediatamente seus olhos foram abertos. Mas não foi para a grandeza que o engano havia prometido. Eles se viram nus e sentiram vergonha, uma emoção até então desconhecida. Tentaram esconder sua nova condição, cobrindo-se com folhas de figueira. Quando ouviram a voz de Deus passeando pelo jardim na viração do dia, em vez de correrem ao seu encontro, eles se esconderam no meio das árvores. A intervenção divina não foi um golpe de sorte, mas a manifestação do poder do pecado que quebrou todas as leis da lógica humana, introduzindo a vergonha, o medo e a separação. A história foca não na engenhosidade do homem, mas na presença de Deus. Ela nos mostra que, em meio ao sofrimento e às provações mais intensas, não estamos sozinhos. O Senhor, o Rei sobre todos os reis, age para proteger o seu povo, mesmo quando ele parece invisível na narrativa. A dependência de Deus leva à vitória, onde a lógica humana vê apenas derrota. A história de Adão e Eva nos ensina que nossa força não se apoia em planos humanos ou em nossa capacidade de evitar o sofrimento, mas na nossa fidelidade a Deus. A beleza desse relato é que ele nos mostra que a obediência humana pode nos levar a uma situação de perigo, mas o plano divino sempre nos reconecta à fonte do nosso sustento e propósito. Essa revelação é a pedra angular da nossa fé. Não podemos depender de nós mesmos para encontrar o caminho da superação. A história de Adão e Eva também nos desafia a examinar nossa própria atitude em relação à injustiça. A história nos convida a celebrar a misericórdia e a nos alegrar em perdoar a quem nos fez mal, refletindo o coração do Pai. A soberba da humanidade representa a cegueira do poder e as consequências devastadoras do pecado. Eles tramaram o mal, mas suas ações se tornaram instrumentos nas mãos de Deus.
Isso nos alerta para o perigo de fazer do nosso egoísmo uma forma de buscar satisfação, em vez de um reflexo de nossa gratidão. A história mostra que, em nossa jornada, podemos estar tão perdidos na busca por aprovação quanto aquele que está no sofrimento. Deus nos ama em todas as situações. A figura de Adão e Eva é a mais crucial da narrativa. Ela representa o caráter de Cristo, que não mede o amor com base em desempenho. Ele suporta a injustiça e se alegra com a visão de sua restauração. Sua atitude quebra paradigmas de justiça humana e revela a essência do amor divino, incondicional, restaurador e sempre disposto a perdoar. A decisão de Adão e Eva de se expor ao perigo não foi uma garantia de livramento. Eles estavam preparados para ser mortos, mas o amor, em sua imensa graça, superou todas as expectativas humanas. O texto nos ensina que a graça é muito mais abundante do que nossa imaginação. A narrativa de Deus não é apenas uma história, é um convite, é um chamado para todos nós, sejamos aqueles que se sentem perdidos ou os que se sentem justos. O convite é para reconhecermos nossa necessidade de perdão e aceitarmos a alegria de viver na casa do Pai, onde o amor é a única regra. A atitude de Adão e Eva, que eleva sua fé acima de sua própria dor, é um símbolo do amor que há no céu por um pecador que se arrepende. É um ato que nos lembra que a salvação não é um evento solitário, mas um banquete de restauração, onde cada um de nós, ao voltar, encontra seu lugar à mesa. E o amor de Deus é tão grande que ele não só celebra a vitória, mas também busca convencer aqueles que se excluem. Isso nos revela a profundidade da misericórdia de Deus, que não desiste de ninguém, mesmo daqueles que, por sua própria justiça, se excluem da sua alegria. A atitude de Adão e Eva para com a promessa de Deus mostra que a graça é para todos. A maior tragédia não é o pecado de uma vida rebelde, mas o endurecimento do coração de uma vida que se considera perfeita. É um alerta que o orgulho pode ser a barreira mais difícil de superar. E o amor de Deus, um ato de pura compaixão, nos desafia a ser a resposta de Deus para as necessidades do mundo. Em vez de perguntar, quem é o meu próximo? Somos levados a nos perguntar, de quem eu posso ser o próximo? O amor de Deus nos impulsiona a agir, a servir, a curar. Por fim, a figura de Adão e Eva nos convida a olhar para o eterno. Ele nos lembra que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em um mundo de mudanças, ter um Salvador eterno é a âncora para a nossa alma. Que a compreensão da fidelidade de Cristo nos traga paz e uma adoração mais profunda ao nosso Rei e Salvador, que vive para sempre para interceder por nós. Se você quer mergulhar ainda mais fundo nessas verdades e entender como a história de Adão e Eva se aplica ao seu dia a dia, inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações. Lá, exploramos as Escrituras de forma prática e relevante para a sua vida.